Dia, vamos com a ajuda de Hashem começar o capítulo 7. Parágrafo 1. Nós vimos ontem na introdução que a bênção da Torá ela tem 3 partes. Primeira parte, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu mitzvanu la'asok b'divrei Torá. Abençoado seja o Eterno que nos abençoou, nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou de nos ocuparmos com palavras da Torá. Depois vem a segunda parte, Ve'arev na Hashem Elokeinu et divrei Toratcha befinu befiot amcha beit Israel v'nei anachnu b'Israel v'Israel shetzayenu amcha beit Israel kulanu yodei shmer v'lamei Toratech lishma baruch atah Hashem elamed Torah le'amo Israel. Segunda parte, e torna agradável a ti, Hashem, as palavras da Torá em nossas bocas e nas bocas do povo de Israel, possamos nós e nossos descendentes dos descendentes do povo de Israel, todos nós sabemos e te honrar, sabemos o teu nome e estudarmos a tua Torá como se deve, em nome da Torá. Abençoado seja Hashem, que nos ensina a Torá, povo de Israel. Agora tem uma alahá aqui do Kitzur Shulchan Aruch, que entre a primeira parte e a segunda parte da Brahá, tem uma discussão entre os sábios, se aqui são 2 brahot ou apenas uma. É o que acontece então, se for 2 brahot, então depois que falarmos La'asok b'divrei Torá, nos ocuparmos com palavras da Torá, que é terminar a primeira parte da brahá, a gente teria, alguém que está escutando tem que falar amém, se for 2 brahot. E aí a segunda brahá, Ve'arev na Hashem Elokeinu, falaria-se também depois dela, quando falasse Baruch atah Hashem amelamed Torah le'amo Israel, que ensina o Torá para o povo de Israel, temos que falar novamente amém. No entanto, tem sábios que dizem que isso aqui é uma brahá só. É uma brahá só. Então o que acontece? Quando a pessoa terminar a primeira parte e falar Etzivanu la'asok b'divrei Torá, e nos ordenou de nos ocuparmos com palavras da Torá, então não se fala amém aqui. Não se fala amém, ela continua Ve'arev na Hashem Elokeinu, e torna agradável Hashem, nosso Senhor, etc. E completa então Baruch atah Hashem amelamed Torah le'amo Israel. Abençoado seja Hashem, que ensina a Torá ao povo de Israel. Então, por causa dessa discussão, não se deve falar amém depois da primeira brahá. Alahá 2. Nós vimos ontem Birkot HaShahar, entre as bênçãos que se fala quando a pessoa acorda. A primeira é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lana servivina leavrin beinam valayla. Abençoado você, Hashem, nosso Senhor, Rei do Universo, que nos deu para o galo compreensão, biná, entendimento, que ele pode diferenciar entre o dia e a noite. Aqui diz o Shulchan Aruch que é para fazer essa brahá quando o dia clarear. A Mishnah Brurá, no entanto, ela diz que a pessoa pode, ao escutar o galo cantar, até mesmo à meia-noite pode fazer a brahá, até mesmo de noite. Terceira alahá. Nós vimos também uma brahá, porque a Rivrim, que Hashem
ele abre os olhos dos cegos. A brahá é assim, vimos ontem na introdução. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam pokei harivrim. Abençoado seja tu, Hashem, eterno, Rei do universo, que abre os olhos dos cegos. Shulchan Aruch traz uma opinião, uma alahá, no parágrafo 3, o que acontece quando um cego fala essa palavra, essa brahá, essa benção. Será que ele pode falar? Afinal, Hashem não está abrindo os olhos dele, ele não tem nenhum proveito dessa brahá. Que diz a Shulchan Aruch que o cego também pode rezar, falar, abençoar com essa brahá, pois ele tem um proveito dessa brahá que as outras pessoas olham e ele mostra o caminho para ir. Uma outra alahá é no caso seguinte: nós vimos aqui que a pessoa ela faz as duas brahá, uma seguida da outra. Deixa eu achar ela aqui. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim. Depois vem a brahá Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam zokef kefufim. A primeira, abençoado tu, Hashem, nosso Senhor, Rei do Universo, matir asurim, que abre dá a possibilidade da pessoa que estava presa se liberar. A pessoa estava dormindo, como se ela estava morta, e Hashem liberou. Depois tem a segunda brahá que diz: abençoado Hashem, Rei do Universo, que Zokef Kefufim, ele ergue a pessoa. A questão é a seguinte: a pessoa aqui, ela, de vez de rezar as duas brahot, ela começou já com a segunda. Ela falou Baruch atah Hashem, que ergue as pessoas. Então, não há necessidade de falar que Hashem libera aquele que estava preso. Que se ele já subiu, se ele já se ergueu, é porque ele também foi liberado já. Então, a pessoa não sabe, será que eu falo essa matir asurim? A primeira palavra, sabe, dizem, uns já acham que não deve falar essa matir asurim. A Mishnah Berurah aqui traz que tem pessoas, tem sábios que permitem falar que a primeira bênção, mesmo que ele tenha falado a segunda antes. E tem uma outra possibilidade de a pessoa fazer, se ela não falou, se ela falou primeiro Zokef Kefufim, que ergue as pessoas, antes, então ela ouve de uma outra pessoa, e quando essa outra pessoa chegar na brahá Matir Asurim, ela pede, olha, me tira dessa brahá também. Intenciona como se eu estivesse falando. E aí ele fala e você fala amém, então tudo bem. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, tudo de bom.